Vamos nessa, vamos falar agora da interpretação no direito tributário. Vamos tratar especificadamente da interpretação disposta no Código Tributário Nacional, nos seus artigos 107, 111 e 112. Vocês vão ver comigo que o Código Tributário Nacional, vocês todos já sabem, ele é de 1966 e ele se utiliza da hermenêutica clássica, dividindo os métodos de interpretação em literal, gramatical, método lógico, sistemático, ou seja, teleológico, histórico ou legislativo. Então, aqueles métodos tradicionais de interpretação do direito, tanto que no artigo 111 ele fala que, por exemplo, as isenções e as hipóteses de dispensa de cumprimento de obrigações tributárias acessórias serão interpretadas literalmente, assim como as hipóteses, né, de anistia, por exemplo, requer interpretação literal. Então vamos trabalhar com esse tema a partir de agora e como o Superior Tribunal de Justiça tem interpretado esse dispositivo. Tem alguns pontos aqui que eu tenho que realçar para você acertar a sua questão na respectiva prova. Vamos lá. Veja, a hermenêutica atualmente é entendida como uma teoria ou filosofia da interpretação que deve tornar compreensível o significado de determinado texto. Assim, a interpretação hoje é vista como uma tarefa criadora no âmbito da linguagem, ou seja, uma tarefa de criação por parte do intérprete. Mas o CTN não trata dessa forma, não. O CTN, ele é tradicional. Então, sem se aprofundar no estudo da hermenêutica contemporânea, afirmamos de logo, importante aí, que o CTN, né, adota uma visão tradicional da hermenêutica, que é entendida como um problema normativo e metodológico, ou seja, para o CTN a hermenêutica é conjunto de técnicas e métodos destinados a interpretar a norma e não de criação da norma por parte do intérprete e aplicador do direito. Vejam aí o artigo 107 do CTN, que afirma: a legislação tributária deverá ser interpretada conforme o disposto no próprio Código, ou seja, há aí uma restrição estabelecida pelo próprio Código Tributário Nacional, afirmando que a legislação tem que ser interpretada conforme está estabelecido no Código. Interpretar no direito é compreender o sentido e alcance da norma, pressupondo a existência da norma sobre a questão. Então, enquanto a integração há uma omissão ou lacuna normativa, e vamos procurar preencher essa lacuna através da analogia dos princípios gerais de direito tributário, dos princípios gerais de direito público e da equidade, ou seja, na integração há uma omissão? Não. Na integração há uma omissão? Sim. Mas, por sua vez, na interpretação, não. Enquanto na integração do direito há uma omissão, ou seja, não há norma a se aplicar no caso concreto, e aí eu vou utilizar de recursos, né, de analogia, princípios gerais, direito tributário, direito público e equidade, aqui não. Na interpretação, a interpretação pressupõe a norma segundo o Código Tributário Nacional. Veja que os métodos clássicos de interpretação são o literal ou filológico ou gramatical também, é o primeiro método, o lógico, o histórico, o sistemático e o teleológico. Veja que o método literal ou gramatical ou filológico, ele estabelece que se deve interpretar de acordo com o que está escrito na norma. Deve haver uma interpretação literal, gramatical, de acordo exatamente com o que está expresso na norma. Agora, é importante salientar, isso cai em prova, que o método literal não se confunde com o método restritivo. Por quê? Porque a interpretação restritiva, ela pode, inclusive, restringir o método literal. Então, não são sinônimos o método literal e o método restritivo de se interpretar. Veja que o método literal consiste em discernir o significado literal das palavras que compõem
a norma jurídica interpretada, servindo-se das normas gramaticais existentes no vernáculo, sendo o primeiro passo a ser dado na interpretação jurídica. Isto é, a interpretação gramatical literal é aquela que se fundamenta na compreensão das palavras dispostas literalmente na norma jurídica. Como eu disse, não se confunde com a interpretação restritiva, pois esta última modalidade interpretativa restringe o sentido e o alcance da norma legal, podendo restringir até mesmo o sentido literal do texto normativo. Ou seja, na interpretação restritiva eu posso restringir até o método literal. Ok? Veja aí um exemplo de decisão do Superior Tribunal de Justiça importante que já foi cobrado em prova. Diz o seguinte: a norma que institui benefício fiscal não se admite interpretação extensiva, devendo ser observado o princípio da legalidade tributária, do qual redunda a regra contida no artigo 111 do CTN, que impõe ao intérprete a obediência à literalidade da lei isentiva. Assim concluiu a primeira seção, que, por serviços hospitalares, compreende-se aqueles que estão relacionados a atividades desenvolvidas nos hospitais, ligados diretamente à promoção da saúde, podendo ser prestados no interior do estabelecimento hospitalar, mas não havendo esta obrigatoriedade. Ok? Então, preste atenção nessa decisão. Deve-se, por certo, continuando a decisão, excluir do benefício simples prestações de serviços realizados por profissionais liberais consubstanciadas em consultas médicas, já que essa atividade não se identifica com atividades prestadas no âmbito hospitalar, mas sim nos consultórios médicos. O importante aqui é você verificar, já houve até uma alteração na lei no sentido contrário da decisão, mas o importante é que você verificar que se a lei afirma que é âmbito hospitalar, você vê que o STJ faz uma interpretação literal no sentido que, por exemplo, não abrange, né, médicos autônomos que não estão atendendo no âmbito hospitalar, fazendo, por exemplo, realizando consultas particulares sem ser em hospitais. Ok? Então vejam, por outro lado, que o método lógico pretende encontrar o sentido e alcance da norma jurídica sem recorrer a outras disciplinas. Utiliza-se a norma posta e a compatibilidade e nexo desta com os diversos dispositivos do próprio texto. Já o método histórico procura conciliar a intenção daquele que elaborou. O método histórico também é chamado de método de interpretação legislativo, ou seja, eu busco como foi formada aquela norma, busco as discussões no âmbito pré-legislativo, as discussões nas comissões parlamentares, né, as discussões que acarretaram a publicação daquela norma, ok? Já o método sistemático consiste em compreender a estrutura do texto como um todo, repugnando o entendimento da norma vista de maneira isolada para perceber que a norma faz parte de um sistema. É o que o professor Eros Grau fala de não interpretar o direito em tiras, né? Interpretar de forma sistemática, compreendendo todo o ordenamento jurídico. Por fim, o método teleológico objetiva revelar a finalidade e o espírito da norma dentro do contexto social de dada sociedade. Vejamos agora algumas questões de concurso sobre o tema. Veja essa primeira. Com relação, respectivamente, à isenção, imunidade e à não incidência, é correto afirmar que a isenção requer interpretação literal. É isso que está estabelecido no artigo 111. A imunidade, interpretação conforme os fins constitucionais, e a não incidência normalmente dispensa a norma expressa. Está corretíssimo esse item aí, não há o que se questionar, item muito bem feito e correto. Vejam aí, agora vamos trabalhar com o que o CTN chamou de interpretação literal e o que o CTN chamou de interpretação benéfica ou in bona parte. Veja aqui, de acordo com o artigo 111, que a suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção e dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias requer interpretação literal. Veja que há um pleonasmo no próprio CTN, porque fala
requer interpretação literal as causas de exclusão do crédito tributário. E as hipóteses de exclusão do crédito tributário, segundo o artigo 175, são isenção e anistia. E aí, no artigo 111, inciso 2, ele repete a outorga de isenção, não era necessário. Se ele já falou que suspensão e exclusão requer interpretação literal, não precisava falar e repetir outorga de isenção. Veja que foi um erro legislativo, uma atecnia do CTN. Então, suspensão ou exclusão, outorga de isenção e dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Veja aí uma interpretação do STJ sobre o artigo 111. Diz, não pode levar o aplicador do direito à conclusão de que esteja ele impedido de aplicar as normas de direito. Isso é importante, de valer-se de uma equilibrada ponderação dos elementos lógico, sistemático, histórico e finalístico ou teleológico, dos quais integram a metodologia de interpretação das normas jurídicas. Então o STJ é bem claro. Não é porque o CTN afirma que deve-se interpretar literalmente as causas de suspensão e exclusão do crédito tributário e as hipóteses de dispensa do cumprimento das obrigações tributárias acessórias que eu não posso me valer dos demais métodos interpretativos. O primeiro método, segundo o STJ, é o literal, mas isso não impede que eu utilize dos demais métodos de interpretação do direito. Veja agora sobre a interpretação in bona parte, ou mais favorável, que afirma o CTN que a lei tributária que define infrações ou lhe combina, ou seja, ou lhe estabeleça penalidades ou lhe combina penalidades, né, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado em caso de dúvida. Então, em caso de dúvida, se favorece o réu. Um princípio aí já do direito penal tributário. Então, quanto à capitulação legal do fato, a natureza ou as circunstâncias materiais do fato, ou a natureza ou extensão dos seus efeitos, a autoria, imputabilidade ou punibilidade, a natureza da penalidade aplicável ou também em relação à graduação da multa. Ok? Veja uma questão da ESAF sobre o tema. As lacunas do direito tributário são comatadas pela mesma sistemática da Lei de Introdução ao Código Civil. Isso é falso. Você vai ver comigo que, no caso da integração no direito tributário, há o artigo 108 do CTN, que estabelece uma ordem. Então, é diferente o preenchimento das lacunas, as formas de integração. A outorga de isenções é interpretada finalisticamente, cabendo ao aplicador da lei buscar o objetivo perseguido pelo legislador. Em regra, em princípio, é literal, por isso também falsa alternativa. A lei tributária, em alguns casos, pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado para definir ou limitar competências tributárias. Falso também, isso aí desobedece o artigo 109, bem como, numa interpretação sistemática, o artigo 110 do CTN. Então, 109 e 110 do CTN, falsa a alternativa, todos esses enunciados da prova do Ministério Público de Contas de Goiás. Ok? Por outro lado, no mesmo concurso, né, se cobrou a seguinte afirmativa. Existindo dúvida quanto à capitulação legal do fato, deve-se interpretar a lei tributária definitora de infrações da maneira mais favorável ao acusado. Questão corretíssima, você viu isso no artigo 112 do CTN. Um forte abraço.